honra contar com a presença de vocês. Eu vou pedir um pouquinho mais de paciência para a gente iniciar. Alguns minutinhos nós estamos começando aqui o nosso evento de apresentação de palestras para o nosso protocolo contra a violência nas arquibancadas do nosso futebol de base. Só mais um pouquinho a gente volta para começar o nosso evento. Obrigado pela compreensão. Senhoras e senhores, boa tarde novamente. Em nome da Federação de Futebol do Distrito Federal, damos início, neste momento, à cerimônia de lançamento do protocolo na base da paz, na arquibancada, Você é o Exemplo, que tem como objetivo buscar sempre a paz dos estádios, principalmente para aqueles que estão iniciando na prática esportiva. Saudamos as autoridades aqui presentes e já convidamos aqui as pessoas que vão compor a mesa para a gente poder dar início à nossa cerimônia de lançamento deste protocolo. Presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, por favor, senhor Daniel Vasconcelos. O Procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutor Cláudio João Medeiros, por favor. O representante do Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal, doutor Rico Momena. O representante da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Major Machado. Agora o representante da Confederação Brasileira de Futebol, o nosso pentacampeão mundial, Edmilson. Agora nós convidamos para a mesa também, e com a grande importância para a gente, a mãe de um atleta que constantemente participa sempre dos nossos campeonatos. Quero chamar aqui para compor a nossa mesa a senhora Juana Borges. Bom, eu quero também agora neste momento registrar e agradecer as presenças de algumas pessoas. Silvano Lucas, gerente de relacionamento institucional da CBF. Gustavo Barbosa, diretor de Relações Institucionais da CBF. Marcelo Cassiano, vice-presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal. Raimundo Lobo, presidente da Comissão de Árbitros de Futebol do Distrito Federal. Samela Raiva, representante da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar da OAB do Gama e representante da Rede Elas, de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres de Gama e Santa Maria, que vem fazendo aí um trabalho de parceria com os nossos jogos da competição. Alexandre Oliva, subsecretário da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Cristiano Nunes, coordenador de futebol da Secretaria de Futebol, Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Saudamos ainda, com a mesma importância, todas as demais autoridades, de forma especial aos dirigentes, coordenadores, atletas, pais e toda a comunidade do futebol aqui reunida, aos nossos presidentes de clubes aqui presentes também. Neste momento, eu convido a todos a ficarem de pé, respeitosamente, para a gente executar o hino nacional brasileiro. Para o hino, Cristiano, por favor, pode se sentar à mesa, secretário de Esportes.
Sem muitas delongas, agora vamos começar aqui as falas das pessoas que estão compondo a mesa para tratar acerca do tema que nós estamos aqui, que é o protocolo de enfrentamento aí à violência nas arquibancadas do nosso futebol de base do Distrito Federal. Eu quero convidar agora aqui, antes de mais nada, o nosso presidente Daniel Vasconcelos. Pode ser do local onde está, presidente, devido ao nosso deslocamento aí, tem o microfone à mesa, para ele dar a abertura oficial do nosso evento. Por favor, presidente Daniel Vasconcelos. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês aqui da Secretaria de Segurança, em nome do Major Machado, por ter aberto as portas aqui, para nos receber aqui. Agradecer ao Cristiano pela presença, secretário de Esporte, a mãe de um atleta, isso é muito importante pelo tema que vamos falar. Nosso pentacampeão Edmilson, deslocou do Rio de Janeiro para vir aqui, já tem um compromisso em Salvador mais tarde, mas fez questão de estar aqui. Muito obrigado, Edmilson, pelo esforço. A gente sabe que o tema é um pouco complexo, mas é o que eu falo, a gente vai plantar uma sementinha. Uma pessoa que a gente conseguir levar, transmitir, eu acho que isso vai ser de grande valia para nós. Cumprimentar aqui o Dr. Cláudio, parceiro também do Ministério Público, agradecer também ao Ministério Público pela parceria. A gente já está indo para o terceiro projeto, né? A gente teve do cartão vermelho, agora estamos no programa, no outro projeto que é o ELAS, né? Nos estádios, a gente está fazendo esse trabalho, a turma, né? Todos os jogos. E a gente quer fazer um grande evento no final, com elas também podendo conscientizar também sobre essa questão da violência contra as mulheres. Então, doutor Cláudio, muito obrigado, transmite também para os demais companheiros. Eu estou aqui representando o PJD, né, o nosso Tribunal de Justiça Desportiva aqui. Muito obrigado, doutor, e aos demais do Tribunal. Então, para a gente dar início aqui, como eu falei, eu acho que isso aqui surgiu em uma conversa minha com o Ministério Público e nós da Federação. O que eu falei, a gente deu ali de plantar uma sementinha, porque a gente vem acompanhando muito nas bases, né? E nós estamos aí indo para a sexta edição do Sub-11, Sub-13, que foi criado na minha gestão. E a gente vê muito, principalmente nos menores, né, que é o Sub-11, Sub-13, Sub-15, muita questão dos pais, né, tá brigando, xingando ali, e isso acho que até constrange os próprios filhos que estão ali jogando. E é o que a gente fala, a gente sabe a importância, sabe, todos ali têm os filhos ali, e quer que o filho seja um jogador, mas antes de tudo a gente tem que formar um cidadão, né, e esse é o intuito, o propósito nosso. Quero agradecer ao Silvano, meu parceiro da CBF Academy, que tem nos ajudado muito aqui, quem nos esforçou muito que o Edmilson estivesse aqui. Obrigado, Silvano, e a todos, a turma nossa lá do IDP. Quero agradecer aqui todos os colaboradores da Federação também, em nome do presidente Lobo também. Agradecer a presença de todos os árbitros, assistentes, os delegados de partida aqui. Os presidentes de clube, aqui estou vendo o seu Gerson, o Pavão, o doutor Wendel, estamos vendo mais alguém me recordando aqui. Tem mais Matheus, do Greval. Então, acho que o intuito é esse, de conscientizar, e todos vocês aqui são formadores de opinião, e que a gente consiga transmitir, né, para vocês, que vocês possam transmitir também para os treinadores, para os pais, né, aí o intuito que é esse projeto. Então, da minha parte, obrigado, e que deixe cada um aqui que fala que eles que são as falas mais importantes aqui de conscientização. Obrigado. Bom, também acabou de chegar ali, eu vi entrando na porta ali, o presidente do Sindicato dos Árbitros, Marconi Souza, obrigado também pela presença, todos os árbitros aqui presentes, como o presidente Daniel já falou. Quero agradecer de uma forma especial a imprensa, que também compareceu, que está aqui cobrindo. É importante demais a presença da imprensa aqui, para que a gente possa disseminar e divulgar realmente
um projeto tão grandioso quanto esse. Como o presidente falou, apenas uma sementinha, mas que ela precisa germinar e precisa crescer. Para crescer, a imprensa, o papel da mídia é muito importante. E a gente conta com vocês. Então, para a gente não perder muito tempo, eu quero chamar para falar agora, dar o pontapé inicial, na verdade, das falas aqui, o doutor Kim Comenda, que é o representante do Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal. Por favor, doutor. Boa tarde a todos. Venho aqui representando o Dr. Larival, presidente do nosso tribunal. Eu registro a satisfação do tribunal em participar desse projeto tão importante para as nossas crianças, adolescentes e para o público em geral. Parabenizo o nosso presidente, Daniel, o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Esporte, CBF, nosso representante de isso, prazer conosco nessa data. E eu gostaria de falar que o futebol exerce um papel social extremamente importante na formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E iniciativas como esta reforçam a importância do respeito, da disciplina e da convivência pacífica dentro e fora dos estádios. A construção de um ambiente saudável nas arquibancadas é fundamental para que o esporte cumpra plenamente sua função educativa e social, servindo de exemplo para nossas gerações. O Tribunal de Justiça Desportivo reafirma seu compromisso com iniciativas como essa, que promovam a cultura, a paz do esporte, fortalecendo os valores que devem orientar o futebol dentro e fora das quatro linhas. Obrigado a todos, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Kiko. Agora, dando seguimento aqui, nós vamos chamar aqui para o uso da palavra o Major Machado, representando a Secretaria de Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e de Brasília. Boa tarde a todos. Eu sou o doutor Daniel, presidente da Federação. Eu cumprimento todos os presentes. A Secretaria de Segurança Pública ela entende que é muito louvável e a iniciativa é realmente necessária. Nós vemos que a cada dia a questão da formação, desde a base, é muito importante porque repercute no futuro. Nós vamos acompanhando o desenrolar de vários jogos que houve no Distrito Federal e no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de fazer visitas técnicas em outras unidades da federação, como na final do Campeonato Paranaense no ano passado. E realmente a gente precisa estar sempre atento em questão da violência, porque no momento que a gente deixa de estar prestando atenção, de estar em cima e cobrando, pode toda aquela organização, toda aquela dedicação de várias pessoas se perder. Então é muito importante que a gente possa ter um esporte cada vez mais com cultura de paz, como determina a lei do esporte. A gente agradece a convite e está sempre à disposição de vocês para tudo que for necessário, que a gente tem algumas ferramentas, depois a gente vai mostrar aqui, para ajudar e auxiliar, que os campeonatos possam transcorrer da melhor forma possível. Você pode colocar a apresentação, por favor? Vou seguir. Bem, eu sou o Major Machado, da Secretaria de Segurança Pública. Se os senhores entenderem qual é o nosso papel, eu trabalho na Subsecretaria de Operações Integradas, na coordenação de planejamento, especificamente na gerência de planejamento. Nós não trabalhamos somente com futebol, mas também
coordenando o planejamento macro do futebol sem tolir e sem interferir no cumprimento específico de cada órgão, cada instituição e cada agência. Pode passar, por favor? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão se estenderia muito, mas nós temos a Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597 de 2003, de 2023, e ela estabelece algumas diretrizes: segurança do torcedor, antes, durante e após o evento, a responsabilidade dos organizadores, a cultura de paz no esporte, que dessa cultura de paz decorre várias situações que vão ser faladas mais à frente, onde o poder público tem competência, ingerência, mas os clubes, os torcedores devem promover também essa cultura de paz, os jogadores, por isso que a formação desde a base é muito importante. Devem ser adotadas medidas preventivas contra a violência, né? Não só nos estádios. A Lei Geral deles tem alguns perímetros, né, para a gente cumprir em relação a quando tem uma partida de futebol. As responsabilidades torcidas organizadas e prevê alguns crimes, né? Não vou entrar nos crimes, mas pode passar, por favor. A Lei Geral do Esporte determina que os órgãos públicos eles têm alguma integração. No Distrito Federal, é feito por meio da Secretaria de Segurança Pública, onde a gente tem um protocolo de operações integradas. Ela está prevista no decreto. O decreto ele foi até atualizado agora no final de 2025, o decreto 4802 de 24 de dezembro de 2025, e ele tem por finalidade orientar a atuação integrada das instituições, dos órgãos e agências, como eu disse, que nós chamamos de OAS, e jogos de futebol. No caso do 54, é com um público de até 10 mil torcedores, como acontece, por exemplo, nos jogos de base, né? Geralmente são públicos um pouco menor. Não tem muita diferença para o público acima de 10 mil, apenas que com o público acima de 10 mil, os recursos que o Estado tem que despender é um pouco maior. Mas basicamente é a mesma diretriz que a gente tem que tomar providência. Como segurança pública, né? Não só, a gente não entende só como polícia militar, mas sim todas as forças de segurança. A mobilidade para o torcedor poder acessar o estádio, as torcidas organizadas poderem acessar o estádio de uma forma organizada, enfim, uma série de medidas têm que ser tomadas com outros órgãos. Né? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente tem contato direto com a CEMOB, que pode ser transporte público, como ocorreu agora no domingo, no jogo entre Ceilândia e Gama. Nós tivemos que fazer uma série de ações com o BRT, com o metrô e até com a polícia militar, no caso que teve que fazer o deslocamento da torcida, por exemplo, do Gama, do metrô até o Aldeão andando. Então a gente tem que fazer algumas intervenções. Pequenas intervenções foram feitas nas vias públicas. Fiscalização de todos os órgãos, né? Cada um na sua incumbência e a melhor prestação de serviço público. Bem, a gente tem uma série de bases legal para dar suporte ao protocolo de operações integradas e nós temos uma classificação, por exemplo, médio porte até 1.000, pequeno porte até 1.000, médio porte até 10 mil, grande até 30 mil, de 10 mil a 30 mil, e especial acima de 30 mil. No Distrito Federal, os protocolos são divididos em até 10 mil e acima de 10 mil. É o protocolo 54, que é abaixo, e o protocolo 12. Com o advento do decreto no final do ano, nós vamos aproveitar que houve o decreto, nós vamos atualizar esse protocolo e vamos renumerá-lo também. Pode passar, por favor? Bem, no protocolo nós temos algumas incumbências de cobrar responsabilidade dos organizadores, então eles têm que informar horário de jogo, capacidade do estádio, expectativa de público, disponibilidade de ingresso, né? Nós fazemos uma vistoria na segurança privada, no atendimento médico, na quantidade de ambulância, de brigadista, de laudo de segurança, da arena esportiva. Quando é feito esses laudos de segurança pela Polícia Militar, por exemplo, lá distribuído pelo bombeiro, e ainda nós cobramos da iniciativa privada os laudos, os planos de ação, né? Posteriormente, nós temos direitos e deveres do torcedor, que basicamente ter acesso a um evento de qualidade, seja ele pequeno, médio, de grande porte. Ele está pagando ou ele está participando ali, então toda a estrutura tem que ser feita de forma adequada a atender da melhor forma o público, né?
Para isso, nós temos algum planejamento operacional. Como dito lá em cima, os organizadores informam, mas a questão do público estimado, dos times envolvidos, do local do evento, a participação de torcida organizada ou não, a informação da venda ou não de ingressos, pode ocorrer, horário de abertura de portões, estruturas de serviços disponíveis, tudo isso deve ser feito desde a base realmente até os eventos, vamos dizer, especiais, como está previsto no decreto. E esse protocolo ele é fixo, ele tem uma estrutura fixa, que são várias diretrizes que são informadas. Eles são atualizados por meio de adendos. Aí você pode passar aí, por favor? Eu coloquei só um exemplo aí, por exemplo, esse adendo ele foi feito para o Sobradinho e Samambaia, que foi agora no DFD no dia 3. É um adendo bem simples, não tem grandes... ele não é extenso, ele prevê essas situações que a gente foi falando, né? Do organizador, como é que vai ser, se vai ter público, se não vai ter público, se vai ter torcida organizada, se vai ter entrada de material. Pode passar, por favor? A resolução não ficou muito boa, né? Mas enfim, nós temos um rol, né, de várias informações que são repassadas. Você volta ali rapidinho só para mim, por favor? Vou ler aqui, para os senhores entenderem que não é, por exemplo, só a Polícia Militar que recebe essas informações. Aqui no caso, por exemplo, nós temos a Secretaria de Segurança Pública, algumas unidades dentro da Secretaria, elas recebem, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, o DETRAN, o DF Legal, o SBU, a Regional do Plano Piloto, que faz o licenciamento do evento, a Secretaria de Saúde, o SAMU, a Vigilância Sanitária, aí como eu disse do Gama que teve a CEMOB, a Secretaria de Esporte e Lazer, a Federação, a SEB, a Neoenergia, a CAESB e sempre o MP, né, que é um parceiro que a gente, eu vou até falar no final, que tudo se destina depois a gente consolidar essas informações. Pode passar, por favor? Pode passar aí. Pode passar. Então a gente vai escrevendo exatamente tudo que vai acontecendo no evento. E todos esses órgãos, eles são apoios de alguma forma para que aquele evento aconteça. No DFD foi um evento mais simples? Sim, foi um evento simples, tranquilo, pouca torcida, não teve envolvimento de torcida organizada, um público bem tranquilo. Diferente do que pode ocorrer, por exemplo, no Ceilândia e Gama, que houve no Abadião. Não que houve nenhuma alteração, não houve alteração no jogo, foi tranquilo. A parte da segurança pública não teve nenhuma alteração. Mas a gente precisa que essas operações integradas, elas realmente aconteçam. Porque no deslocamento de uma torcida, pode haver várias situações. Por exemplo, esses torcedores saíram do Gama de BRT, foram até a estação central da rodoviária do Plano Piloto, pegaram o metrô, foram até a estação do Guará, depois foram até a estação do Gariroba, na Ceilândia, para deslocar até o Abadião. É simples, foram cerca de 300 torcedores organizados, foi muito tranquilo. Entretanto, é preciso que haja realmente uma integração entre os órgãos, uma conversa entre os órgãos, para não é só monitorar e fiscalizar e não deixar que nada aconteça, é para que toda a operação, todos os órgãos estejam cientes das suas responsabilidades e das iniciativas que devem ser tomadas. E cabe à Secretaria de Segurança produzir toda essa documentação e cobrar que o que foi previamente acordado, que eu não falei antes, mas praticamente todos os jogos que tem, a gente acaba tendo uma reunião anteriormente, com os órgãos, informando as situações. Se for um evento mais tranquilo, como foi o caso do Sobradinho e Samambaia, não há tanta necessidade. Apenas a documentação ela já é capaz, por si só, de atribuir as responsabilidades e que cada órgão cumpra da melhor forma possível a sua atribuição. Pode passar, por favor? Então, assim, no adendo a gente ainda coloca croquis, coloca as missões, né, que cada IOA deve cumprir. Pode passar, por favor? E nós temos, no final, os pontos focais. Então, por exemplo, eu preciso conversar com alguém do DF Legal, eu sei com quem eu vou conversar no dia, não é perdido essas informações. Com a divisa, que é a divisa sanitária, a mesma coisa.
Com o Ministério Público, está escrito ali, também eu tenho um contato. E outras situações, né, que se for necessário, a gente tem como fazer esse meio de campo, que é o papel da secretaria, para que o evento realmente aconteça. Pode passar, por favor? Também ficou, a resolução não ficou tão boa aqui na projeção, mas após o evento, nós produzimos relatórios. Se não houve nada, que nem, por exemplo, Sobradinho e Samambaia, não teve nenhuma alteração. Então, é muito simples, acaba ficando lá só com a gente na secretaria. Pode passar aí, por favor? Mas o que eu queria mostrar, eu acho que está mais embaixo, pode passar, por favor. Nós fazemos um resumo de todas as ocorrências que aconteceram. Então, a gente realmente monitora se houve alguma alteração naquele jogo, seja ela qual for, desde o de base, por exemplo, até um grande evento. Nós monitoramos se houve ocorrência registrada, né? Pelo bombeiro, pelo SAMU, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo DETRAN, enfim, todos os órgãos que estão envolvidos na operação, nós compilamos, se houver, né, realmente alguma operação, e encaminhamos ao Ministério Público para que aí realmente a gente consiga que tenha algum desdobramento e uma responsabilidade das pessoas que eventualmente causam alguma alteração. Essa situação desde a base, a gente conseguir conscientizar as crianças, os pais, só me engano, a Federação Paulista de Futebol estava recomendando a não presença, né, dos pais nos jogos. É preocupante, né, que se o pai não pode nem ir no jogo, mas enfim, se for a medida a ser tomada, que seja. Então, desse extrato de relatório, a gente consegue analisar como anda o futebol do Distrito Federal. No Distrito Federal, eu acredito que é positivo. Nós, por exemplo, chegamos agora recentemente, Corinthians e Flamengo, foi uma operação quase de guerra. Não que teve alteração, não teve. Graças a Deus foi muito tranquilo, vieram muitos torcedores de fora, mas com essas operações integradas, cada IOA, né, cada órgão, instituição, agência, cumprindo o seu papel, a gente sempre vai ter um sucesso. Sempre vai ter. Independente da situação posta, ainda que haja algum problema pontualmente, nós conseguimos resolver e, claro, no final, a gente tem sempre o Ministério Público, né, para se socorrer e tomar as providências e responsabilizar quem direito. Então, senhores, por fim, falando, os senhores podem ter certeza que a Secretaria de Segurança Pública, a Subsecretaria de Operações Integradas, ela está à disposição da Federação, dos clubes, de quem quer que seja envolvido com o futebol, para que a gente possa sempre melhorar o evento. Não é só a partida que a gente fala em si, a partida é só um detalhe. Existe toda uma grande estrutura por trás. E aí é que entra os órgãos do Estado, por meio da Secretaria, só fazendo esse meio campo aí, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, espero ter explicado minimamente aí o papel da Secretaria e podem contar conosco, tá bom? Obrigado. Agora eu solicito a presença aqui do Cristiano Nunes, coordenador de futebol, Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, para fazer o uso da sua palavra. Boa tarde a todos e todas. Em nome do secretário de Esporte, Lado Junqueira, né, gostaria de agradecer o convite e participação aqui do evento. Falar que a Secretaria apoia a realização dos jogos das competições de categoria de base, tanto masculina quanto feminina, e sempre está disponibilizando os estádios, né, que são sob a nossa gestão, para a realização das partidas, principalmente as fases finais e semifinais ali, para poder gerar uma experiência, né, para as crianças, para os adolescentes que estão participando das competições, de como é que é jogar no estádio. Uma das últimas competições nacionais foram no Bezerrão, que é o nosso segundo maior estádio do Distrito Federal, o estádio de grande porte. Isso gera para as crianças e os adolescentes essa experiência única, né? E aí, se vai dar certo ou não a continuidade aí na prática esportiva, só
o talento deles que vai dizer, né? Então, de qualquer forma, a Secretaria está de portas abertas para poder receber os clubes, né? A partir já desse final de semana já começa as competições, né? E aí, qualquer contato é só procurar a Secretaria e, novamente, agradecer à Federação pelo convite e aos demais representantes aí da mesa. Agora vamos ouvir aqui quem está nos estádios, quem está nas arquibancadas, vamos ouvir o lado para que a gente precisa defender, né? E com o nosso intuito aqui, por muitos deles a gente está querendo e a gente vai conseguir educar. É uma pessoa que realmente acompanha, que realmente já com certeza presenciou várias situações, que vai trazer um pouquinho da sua experiência. A mãe de um atleta do nosso futebol aqui do Distrito Federal, que já jogou até fora de Brasília, a senhora Juana Borges, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar contribuindo de alguma forma para esse projeto tão importante e necessário, que é esse protocolo de convivência no esporte. Eu sou mãe do Augusto, do Sub-10. Ele joga por 2 times aqui em Brasília, então todos os meus fins de semana, quando não todos, eu estou na beira de um campo ou estou na arquibancada. É muito interessante notar quando meu filho entra em campo, a primeira coisa que ele percebe, e ele tenta assim olhar, a gente percebe com os olhozinhos, é onde eu estou e onde o pai dele está. A nossa presença para o Augusto é sinônimo de apoio, de segurança. O pai dele é mais contido, é aquela referência silenciosa, eu já sou mais empolgada, eu grito, eu vibro. Entretanto, ultimamente nos jogos a gente tem percebido uma diferença entre torcer e entre excessos. Nos jogos, né, nos últimos jogos, a gente tem visto uma arquibancada muito acalorada, que a intenção não é muito correta, que seria torcer para os seus filhos. E o que mais me preocupa é quando essas palavras, essas ofensas, não são deferidas apenas aos seus filhos, mas sim aos colegas. O futebol ele é um esporte coletivo, né? Ele alegra, ele interage, ele cria laços. E esse talvez tenha sido um dos motivos, né, que eu coloquei o Augusto para jogar. Foi a habilidade que eu acho que ele tem também. A necessidade de desenvolver a autonomia, a confiança fora de casa. Eu tenho percebido que o que tem acontecido dentro dos campos é reflexo do que acontece fora dele, porque o futebol não é somente as 4 linhas. O futebol, o que tem acontecido e repercutido na arquibancada reflete na forma como nossos filhos jogam, como nossos filhos se comportam dentro de campo. Nós pais, educadores, mães, nós temos a missão de incentivar, de apoiar e ser uma referência para eles. E eu tenho percebido que às vezes não é isso que tem acontecido, porque o futebol não é só sobre gols, sobre acertos, o futebol também é superação, o futebol também é um trabalho em equipe, é esforço. Então, assim, eu acredito que o ensino, eles têm na escola, né? A educação vem de casa, vem da gente, vem das mães, vem dos pais. E as nossas falas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas reverberam dentro do campo, elas reverberam não só nos nossos filhos, mas também nos coleguinhas. Então eu torço mesmo que o futebol seja muito mais alegre, com muito mais convivência, menos ofensas, mais aplausos, porque os técnicos, os árbitros que estão aí bem representados, eles fazem o trabalho deles. Mas nós, mães, pais, nós temos que ser uma presença positiva na arquibancada. Nós temos que incentivar, nós temos que apoiar, nós temos que ser uma força para eles. E eu desejo de todo o coração que esse trabalho tão incrível, esse projeto, ele chegue em todas as casas. Eu que estou todos os dias, né? Todos os dias não, mas meu filho treina 5 vezes na semana.
Então, todos os fins de semana eu acompanho e sempre tem alguma coisinha, alguma palavra mal falada, alguma ofensa lançada. E eu, como mãe, meu filho tem nome, meu filho tem identidade, meu filho tem referências. É muito chato quando você vê um coleguinha ou um pai se referindo ao seu filho de uma forma não muito bacana. Então, eu quero agradecer imensamente essa iniciativa, porque eu tenho certeza que a conscientização é o melhor momento. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Obrigado, Ruana, pela sua colaboração importantíssima para o nosso tema, para o nosso protocolo e para o nosso evento. Agora, com muita honra, vamos convidar aqui o nosso pentacampeão mundial e representante da CBF, o ex-jogador Edmilson, que vai nos trazer, além do seu ponto de vista, também da maior identidade futebolística do país, acerca do nosso tema. Obrigado e seja bem-vindo, Edmilson. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Aí, pô, vibrar. Tema tão importante, pô. A gente trabalhar com formação, com disciplina, com cidadania, com respeito. Futebol é maravilhoso. Quem gosta de torcer pelo seu time, quem gosta de lidar no dia a dia, até fazer aquela brincadeirinha quando o time perde, quando o outro ganha, né? Quando é campeão, não é? Mas o importante é a gente estar aqui, unido em busca de soluções. E em nome da CBF, do presidente Samir, eu quero agradecer ao presidente Daniel, a todas as autoridades aqui presentes, o Silvan, da CBF Academy, do IDP. E é uma honra estar aqui podendo falar de um tema tão importante para a gente. Pai, para a gente apaixonado pelo futebol, não está saindo tudo aqui, me permito, que o futebol ele tem uma divisão de águas super importante para a nossa vida. Eu sou uma prova viva disso. Você que é pai, você que é professor, você que é árbitro, você que é secretário, você que é dono de escolinha, você que é presidente de clube, nós temos uma missão super importante que está nas nossas mãos. Depende da gente. Um menino que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Qual que é a minha realidade? Catar laranja. Qual que é o reflexo dos nossos filhos hoje? Ver o que o pai é, ou não é? Os nossos principais exemplos da minha vida foi meu pai. 4 horas da manhã, tinha o Claudio Zebete, que jogava nele, acorda para ir catar laranja, e ficou marcado, meu pai saiu 4 horas da manhã para ir dar o sustento da nossa casa. Qual que é o futuro do Edmilson? Brincar de bola. Criança tem que brincar de futebol. A bola tem que ser um divertimento, tem que ser algo que vai promover unidade, vai promover companheirismo, superação, saúde, garra de vencer. Quando perder, chorar por perder. Isso vai criando resiliência para que a gente possa fazer o quê? Conquistar o objetivo da nossa vida. E esse esporte tão populoso e tão apaixonante faz que a gente ultrapasse os limites de gritar, de xingar, de esbravejar, de ofender, mas é apaixonante. E a minha fala hoje é como me ver há 40 anos atrás. Eu vivia na rua jogando bola. Hoje, nós, como pais, nós temos que vigiar, ficar atento do que a gente está ensinando o futuro da nossa geração. E quando o Silvano me convidou para falar sobre esse tema, presidente, me alegrou o coração porque eu gosto de falar, tenho prazer de falar nisso. Uma, porque eu sou um exemplo vivo do que eu vivi, da onde eu cheguei e do que eu fiz pós-carreira. Você que é educador, professor, a função sua é educar. Mas, pai, não é só o professor. Os valores familiares, disciplina, respeito, tudo aquilo que envolve quando você vai para a competição,
Começa em casa. O exemplo lá em casa das minhas 3 filhas, não tem menino. E nem nenhuma gosta de jogar futebol, só torcedora. É no pai. Então, o Edmilson, jogador famoso, conhecido, esquece. Eu tenho que ser um homem dentro de casa e dar um exemplo à minha filha, encontrar um marido que seja igual a eu. O exemplo dela está nos meus comportamentos. Então, vamos começar lá de 8 anos de idade, quando o Edmilson começar a brincar de bola. Qual era a nossa missão? Brincar de bola. Naquela época, meu pai não cobrava de eu ir jogar no São Paulo, na Europa, na seleção brasileira. A cobrança não existia, porque a gente brincava. A gente pegava, jogava bola de gude, a gente ia fazer jogos estratégicos cognitivos, a gente fazia jogos inconscientemente que davam coordenação motora, tipo de esconde-esconde, salva-bando, pega-pega. Hoje dificilmente a gente encontra isso. Não vou fazer comparação de gerações. O que a gente precisa aqui é buscar soluções. Qual que é a solução, presidente? É início. Hoje existe um protocolo inicial para a mudança do comportamento dos atletas, dos árbitros, dos professores, dos pais, da federação, de tudo, porque está todo mundo envolvido. E eu faço parte desse protocolo. E eu quero daqui 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 anos, eu fiz parte daquele grupo de trabalho. Quando você ganha um campeonato, você não ganha no último jogo, você vem ganhando. Possivelmente aqui, em alguns temas que vai ter nesse protocolo, de segurança pública, na parte da federação de dar o apoio, da organização, na parte da Secretaria de Esporte de dar toda a infraestrutura para ter o jogo, dos árbitros, que é importante. Existe um processo. Mas muitas vezes, durante o campeonato, você vai tomar 3-0, às vezes você vai tomar 3 vitórias ou 3 derrotas. O processo não vai ser fácil. Mas nunca foi fácil na nossa vida. E nunca vai ser. Mas nós temos o poder que amamos esse tal chamado futebol que para a guerra, que tira um menino que era para ser catador de laranja, que se coloca a campeão do mundo. E eu fui me moldando como homem. Antes de formar um grande atleta, e a mãe acabou de falar aqui, a gente forma homens. Você que tem clube de futebol, você que tem escolinha, a performance do futebol, o futebol é um esporte coletivo, mas não tem carreira individual, porque tem setores. Se o lateral direito não jogar bem, vai sobrecarregar o zagueiro. Se o zagueiro for ruim, o goleiro vai sofrer gol. Agora, se o atacante não marcar gol, é porque não tem meia que passa. Você entende que cada um tem que performar na área dele? Então, os árbitros têm que melhorar a educação. Não é simplesmente no 11 e no 13 fazer a substituição porque o menino entrou mais forte do outro, ou agrediu, ou insultou, ou xingou. Chama o menino. Fala aqui, ó, garotinho. Fulano, faz assim. Sabe por que você foi expulso? Com um cara já adulto, você não consegue fazer isso. Árbitro, quando você está apitando o jogo, você vê que um tem menino mais exaltado que o outro, às vezes o time ele é menos forte, ou está tomando de 3, 4-0. Como você gerir o emocional daquela criança durante a partida? Pai, você é um motivador do filho. Aí eu falo, tem pais que insistem mais que o filho. O filho não quer saber, ele não é bom de bola. Seja honesto com ele. Chama ele no cantinho e fala, que vem aqui, meu filho. O esporte vai servir para te educar. Tem casos que são bons, mas às vezes são ruins. Caso do Henrique, é bom de inspiração? É, mas nem todo mundo vai ser Henrique. Nem todo mundo vai ser Neymar. O funil é estreito, quem cuida de futebol sabe que muitas vezes você vai conseguir chegar
Muitas vezes, se você vai ganhar um salário mínimo durante 4 meses no ano no campeonato estadual, não tem mais competição. Aí você, pai, você pode insistir fazendo seu filho amar o esporte, amar o futebol, educando ele, ensinando que ele pode viver o ambiente do futebol, nem propriamente sendo atleta profissional de futebol. Sabe quantas profissões há dentro do futebol, fora ser jogador? 45 profissões. Seu filho pode ser um árbitro, FIFA, seu filho pode ser um marketing esportivo, fisioterapeuta, um massagista, um roupeiro, treinador de goleiro, preparador físico. Cara, tem tanta coisa. Então incentive o seu filho a ganhar, ter essa ambição de vencer, mas com respeito, porque o exemplo, pai, que você dá na arquibancada, se respeitando o filho do outro, é o respeito que você gostaria de ter. Então eu falo para 3 linhas de pessoas. O pai, eu acho que a solução, presidente, de não autorizar os pais a irem, para mim, na minha opinião, Edmilson José Gomes Moraes, eu acho que não é cabível. Respeito quem toma a decisão. Porque o pai é o que incentiva. Muitas vezes os clubes precisam do pai torcido, nessa categoria de 11 até 14 anos que não pode ter o menino alojado. Né? Existe esse processo, o pai é o investidor do atleta. Mas hoje, lamentavelmente, é um caso que a gente vai discutir bastante no grupo de trabalho da base, vou fazer parte. O menino com 9 anos já tem empresário. O menino com 9 anos está sendo captado, já tem olheiros. Então, presidente, o âmbito é gostoso, é prazeroso, mas ele é delicado. Mas é importante ter opiniões dos árbitros, dos pais e principalmente dos clubes. Você que é presidente de clube, tem que ter regimento interno. Pode ter o Neymar, o Pelé, o Garrincha, quem for. Se não seguir regimento, você... não vou deixar esse aqui fazer isso aqui por causa que esse aqui ele é bom de bola e faz gol. Não. Se o cara não tem bom comportamento, você tem que deixar de fora. São regras internas. Quando você vai contratar um treinador, vem aqui, meu amigo, você é treinador no 11 e no 13. Aqui você não joga para ganhar, time para você se promover. Desculpa, gente, eu sou tão sincero, mas a gente tem que ser sincero, presidente. E são coisas que eu vivi 6 anos no clube que eu criei em Santana de Parnaíba. E se a gente, em alguns pontos cruciais dentro da formação de caráter, a gente pular essa etapa, a gente vai perdendo no final. A gente vai perdendo no final. Muitas vezes a gente vai perder um grande talento, muitas vezes a gente vai perder um grande homem, mas o mais importante aqui é perder um grande líder do nosso país. Então eu termino e deixo um pouquinho aqui a minha deixa aqui. O que eu estou fazendo como treinador, o que eu estou fazendo como pai, e o que eu estou fazendo como clube, para que não venha acontecer casos que aconteceram em todo o Brasil. Não é só em São Paulo, em todo o Brasil tem acontecido. O que o Edmilson, que era um improvável da vida, pode dar de ajuda para que realmente nós possamos não só ajudar a molecada de 11 e 13, mas de 15, de 17 e de 20 profissionais. Nós tivemos cenas lamentáveis agora no jogo do Atlético e Cruzeiro. Mas você que é treinador que está aqui e na hora de um jogo contra o clássico que tem aqui no Distrito Federal, imagine que tem um clássico aqui, semifinal, final do campeonato. Você que é educador, se você pilhar o jogador, se você pilhar a criança, vai para cima, vamos ganhar, vai para cima. Tem aqueles linguajar, que nós somos adultos falando, mas criança não está apta para ouvir isso aí. Aí ele vai chegar lá, a primeira bola que ele vai no meio do Atlético, e vai ser expulso. Aí prejudicou todo mundo.
Então, você que é treinador, que faz os cursos, a licença, você é um educador. Você vai ser só reconhecido o dia que você... Até o senhor ali da Câmara, ele falou assim, os velhinhos que ensinam melhor. E tem paciência. Ensino fundamento. O molecada só quer jogar. 11. O time claro que a gente pegou 11 contra 11. 7 contra 7. E o fundamento do futebol? E o respeito com o árbitro. Presidente, o respeito com o árbitro. A gente viu o Campeonato Brasileiro, você deve ter feito a profissionalização da arbitragem. O jogador fica chato. Reclama por tudo. O treinador está bem chato. Como está a profissão da arbitragem? Reclama por qualquer coisa. O árbitro tem direito de errar? Não. Mas ele não é perfeito. Então, pai, eduque melhor seu filho. Se coloque no lugar do outro. Árbitro, entenda que você é uma ferramenta de educação e você tem que entender o ecossistema do movimento do jogo. Às vezes está acontecendo um grita-grita lá na arquibancada, que você, árbitro, que está dentro de campo, você não está vendo, mas o delegado, o quarto árbitro, você se tem que interpretar. Porque tem maneiras de ver o futebol. Tem gente que vê o futebol da arquibancada, tem gente que vê o futebol do banco de reserva, e tem gente que vê o futebol dentro de campo, mas tem aquele que está na televisão com o ar-condicionado, fica gelado pra caramba. Ar-condicionado com um refresco. É um outro tipo de visão, presidente. Então, quem está lá fora no quarto árbitro tem que entender como é que está. E às vezes, não é que você está apitando a favor de um time ou contra outro time. Você está seguindo uma interpretação educativa naquilo que você está interpretando no jogo. Só que às vezes você está tão concentrado para não errar ali, que você não vê o que está acontecendo aqui na cara. E às vezes você apitou 2, 3 faltas a mais em um jogador só, o pai que está lá do lado fala assim, por que você está vendo seu burro? Por que você não passou para o outro? Acontece isso. Ou só eu vejo isso. Quarta-feira, gente, 5 horas da tarde. A gente quer começar alguma coisa de legal, de verdade. Quem está disposto a começar esse protocolo e realmente a gente criar alguma coisa? Não, a gente vai criar algo e a gente vai ter barreiras. Porque na vida nunca foi fácil as coisas. As implementações, ainda mais criar hábitos, quebrar paradigmas, não é de um dia para a noite. A federação deu um pontapé inicial. Agora a gente precisa do árbitro, a gente precisa do técnico, a gente precisa dos bons coordenadores, nós precisamos de bons gestores, para que possa realmente falar assim, o meu barco corre nessa correnteza aqui, quem quiser por dentro, quem quiser você fora. Desculpa ser sincero, mas o que a gente precisa viver. A gente vai dar esse pontapé inicial, presidente, vai chegar daqui 3 vezes e a gente vai desanimar. Não desanima não. Não para não. Vai ter momento que a gente vai dizer, poxa, mas eu já falei com o cara vai, não tem problema, você está ajudando com ele, traz mais alguém para falar, traz alguém da segurança pública, alguém do STJ, da promotoria pública, presidente, traga um ex-campeão do mundo, alguém que viveu, traz alguém da EBP, você pega a cara, traz um jornalista para falar. Quando você, pai, mãe, que está lá e vê que o cara está falando palavrão, tenta educar. Uma coisa com os clubes, coloca alguém para olhar. Não precisa ser santo, vibrar. Mas, gente, não serve respeito. Então, qual que é a minha posição aqui? É de realmente apoiar vocês, árbitros, pais, mães, federação, para que a gente possa realmente ter um futuro. A nossa missão é o quê? É formar campeões dentro e fora de campo. Se eu falar para vocês, Wilson, foi bom ser campeão do mundo, jogar? Foi. Mas hoje há 15 anos que eu parei de jogar, futebol me ensinou coisa que meu pai e minha mãe não teve condição de ensinar.
não saía muito cedo de casa. Com 14 anos eu fui morar sozinho. Aí eu tive que lavar minha cueca, tive que comer às vezes durante 5, 6 horas sem comer. Isso tinha um preço a pagar. E um estado como esse precisa ter times na Série A, Série B. Não é um, vários. E faz, aonde começa isso? Nessa nova geração. Essa nova geração não vai fazer diferença. É mais importante você ter um título de campeão sub-17, sub-11. Formei atletas que foram para o mundo e aqui no São Pedro saíram grandes atletas. Seja de geração lá dos 80, 90, né? Só uma quantidade enorme de atletas. Qual que é o meu papel hoje dentro da CBF? Levar essa conexão entre o jogador que viveu essa experiência e saiu do onde sair para as federações e para os clubes, para que eles possam realmente se desenvolver e a gente formar, além de grandes campeões, grandes homens e mulheres, que o futebol está crescendo também, para o mundo. Então, essa é a minha palavra, presidente. Quero agradecer. Eu sempre que falo, fiz uma apresentação, mas desde a hora que eu cheguei hoje aqui, eu falei, cara, eu tenho que falar com o cara do meu coração. E isso é o nosso diferencial de brasileiro. Por isso que a gente é campeão, porque a gente tem criatividade, a gente tem improviso, a gente tem enfrentamento, a gente não tem que imitar nada que tem lá fora. Hoje a gente está lá na zona de construção, na zona 3, o cara recua o Moreira. Na hora do encontrar não tem mais. Por quê? Porque a gente está querendo copiar o modelo de fora que não é nosso. Aonde a gente aprendia o drible, a caneta, o chapéu, no futsal, no litoral era na praia. Porque a praia é outro tipo de condução, é outro tipo de passe. Você vai no terrão, é um outro tipo, é descalço. Você vai no salão, é pisar na bola e bicuda. No campo de grama, é outra coisa. Quem é técnico aqui, você vai dar uma bolinha de tênis, que o menino fazer finalmente, ele não bate 3 minutos. Aqui, por fazer o que tinha lá atrás, alguns fundamentos são inegociáveis. Alguns fundamentos de futebol são inegociáveis. A gente tem que buscar coisas boas das gerações antigas e equilibrar o que a gente tem hoje. Porque o mundo gira. Eu parei de jogar 15 anos atrás. Hoje o futebol é diferente de 15 anos atrás, quando eu jogava no Barcelona. Há 24 anos, a seleção é diferente do que é hoje. Porque o pensamento dessa molecada é diferente. E se a gente não se adaptar e formar regra, porque o esporte ele cria gente com disciplina e regras. E não deixe que o mental de hoje faça gatilhos emocionais do amanhã. Então você que é técnico, você que é presidente, você que é pai, você que é árbitro, e a federação, que é a organizadora, tem que criar coisas, não, ferramentas, para que esse atleta e esse profissional seja consumido de boa educação. E termino a minha fala aqui. Acima de tudo, nós temos que preservar o nosso DNA. O nosso DNA. O que é o nosso DNA? Improviso, enfrentamento e criatividade. E obrigado pela oportunidade. Presidente, sempre conte comigo. Parabéns pela iniciativa desse protocolo. Eu tenho certeza que se vocês não desanimarem, porque todo hábito requer um tempo. Vai chegar o momento que vão criticar, vai chegar o momento que vão falar mal, vão chegar o momento que o nego vai desistir. Não desanima. Não desanima. É um processo. E muitas vezes você não vai ver o processo ser executado. Mas quando estiver lá no livro, fala assim, o presidente Daniel Vasconcelos fez parte do primeiro protocolo de quê? Craque, não?
Dentro da arquibancada tem que ter paz. Se não tiver paz lá, esquece. Obrigado pela oportunidade. Se vocês quiserem, eu vou até lá, se quiserem abrir para alguma pergunta aí, 2, 3 perguntas, eu estou aberto aqui. Vamos lá, por favor. Tem alguma pergunta? Boa tarde. Eu estou um pouco cansado porque eu vim correndo, mas porque é muita demanda. Para quem não me conhece, eu sou um sargento da Polícia Militar reformado, presidente da instituição ProMais. Prazer conhecer o senhor, Denilson já me conheceu. E eu fico feliz de estar aqui diante de mais uma autoridade, amém? Minha pergunta é bem simples. Aos professores, aos mestres do esporte, eu não sou técnico. Eu só conduzo uma instituição ProMais e lá tem escolinha de futebol. O professor Marcelinho é que cuida das minhas crianças do setor norte de Taguatinga. E as crianças que o ProMais filtra dentro da comunidade, nosso bairro Taguatinga, Brasília, o professor, mestre, posso chamar de mestre, porque esse é um respeito que eu tenho ao jogador de futebol, é todo professor de futebol. Eu vou deixar aqui, e vou ter que sair, e dando os parabéns por esse, olha, fantástico sim. Eu digo a vocês, presidente, as nossas crianças estão sendo formadas para 2017, e eu vou me encontrar com a CBF, pedir permissão para a CBF, usar o nome da CBF também em parceria. As crianças de 0 a 5 anos estão recebendo um benefício de R$365 dos meus 365 policiais voluntários. Quando eu envio para o professor Marcelinho, lá não pode pagar a mensalidade da escola de futebol porque é pública. Parece uma pergunta comprida, mas interessante. Me permita que eu deixe o Instagram para que vocês entendam, olha, nossas crianças precisam de ajuda. À noite eu resgato crianças do tráfico. É melhor dar uma bola de futebol do que um cigarro de maconha. Que fique gravada a minha fala e que Deus nos abençoe pelo evento maravilhoso que vocês estão aqui. Professor, presidente, quando essa criança completar 6 anos, ela vai receber mais uma ajuda de R$635. Vamos levar isso para o mundo inteiro. Não é o dinheiro. Muitos profissionais ganham muito dinheiro, mas nossas crianças precisam de ajuda. Se a pergunta ficou meio estranha, vamos proteger nossas crianças, porque eu perdi a minha com 18 anos numa quadra de esporte eletrocutada pelo tráfico. Eu vim só dar a mensagem, eu vim em nome dessa criança, que eu não posso falar o nome aqui. Ele morreu com 18 anos jogando bola de futebol. Amém? Não, eu acho que com 80%, até 90% dos grandes atletas saem de comunidades que existe uma escassez social, familiar. E aí, ou é ser jogador de bola, ou é ser bandido. A gente fez um levantamento junto com a assistência social, um dos projetos da Fundação de Wilson, e essa era a pergunta: o que você quer ser quando crescer? Ou jogador de bola ou bandido? Então a gente tem o poder, através desse esporte tão maravilhoso, de resgatar essas vidas. E essa é uma das minhas missões como ex-atleta de futebol: levar a minha experiência de vida a projetos, a associações, a clubes de futebol e a federações, para que a gente possa realmente, não estou falando melhorar, mas dar certa dignidade para quem realmente sonha em ter uma oportunidade na vida, independentemente do que ela vai se tornar, quando ela se tornar maior. Deus abençoe vocês, que tem geral, porque tem muito trabalho a fazer. Então, vamos nos encontrar em breve. Obrigado. Parabéns. Boa tarde, Wilson. Queria parabenizar primeiro a federação, tudo que fez. Primeiro, essa iniciativa, eu acho muito importante, principalmente, a gente fala aqui na capital federal. Eu queria tocar num assunto de um tópico que você comentou, que principalmente treinadores de categoria de base e professores de escolinha de futebol, eles têm primeiro que ser educadores do que de fato treinadores de atletas. Eu queria saber como que você trata isso nos seus projetos. Eu lembrei que
final da sua carreira, você tocou aquele projeto junto à SBT, do Menino de Olho, depois de um tempo também, agora mais recente, tem a sua própria ONG, sua organização, dos bastidores, por exemplo, lá de São Paulo. Quero saber como que você lida com isso, com os jogadores que você administra nos seus projetos. Cara, eu entendo que todo profissional dentro do setor do futebol, ele tem a sua progressão. Nenhum atleta, nenhum técnico licença A, B ou C, o próprio da CBF, vai chegar a ser um treinador de um time de primeira divisão. Então existe um processo. Principalmente quando você fala de base, no meu ponto de vista, você não cobra resultado. Né? Até porque, por exemplo, você ser um campeão da Copa São Paulo, não tem resultado financeiro do clube. O clube não ganha um valor de cachê. O que se destaca a Copa São Paulo no futebol júnior? É a vitrine. E para a gente ter bons produtos, a gente tem que fazer o quê? Performar bem. Então, se eu tenho um treinador no meu time, que é do Sub-13, ele tem um perfil ainda de iniciante de alguma licença, ele precisa entender a função dele. Por quê? Porque não é simplesmente dar o treino, dar a parte tática, entender que o menino é prematuro, que ele está, por exemplo, ele está com 14 anos, ele faz 15 só a partir de setembro, em julho. Às vezes o menino está faltando a parte técnica, mas ele tem força. Às vezes o menino tem um cognitivo bom, mas ele não tem uma boa cultura de alimentação, porque não tem escassez em casa. Boa parte dos filhos quer trabalhar alto rendimento, mas não dá infraestrutura, não dá uma alimentação por dia. Aí ele quer trazer investidor e criar times novos, mas não tem governança, não tem compliance, não entende que o futebol ele é caro. Né? Então, tem muito aventureiros no meio do futebol, em todos os setores. Eu entendo, tá? É uma opinião minha, que técnicos de futebol ele tem que ter a mesma carreira de um atleta profissional de futebol. Eu tenho um caso que é o Douglas Pilar. Douglas Pilar é um treinador de futsal lá em Osasco. Quando eu comecei o clube lá em Santa Catarina, Ska Brasil, eu torci o Douglas, porque ele fazia a transição futsal-campo. No primeiro ano a gente ficou nas quartas finais. No segundo ano a gente foi vice-campeão paulista sub-17, perdendo o Palmeiras Estevão no Luiz Guilherme. Então uma chacaiada. Eu falei assim, não tem problema, a gente chegou na final em 2 anos de clube. Passaram-se 2 anos, o Douglas foi de novo finalista o ano passado no Esfera contra o Ibrachina. Você entende que esse menino ele chegou com 19, 20 anos, mais ou menos, não, um pouquinho mais, 22, 23. Ele ficou 2 anos comigo, foi para um projeto com seriedade, com um investimento, com 5 refeições, 3 refeições, alguma refeição, porque não, gente, vocês que tocam futebol de alta performance, você tem que dar uma condição mínima para o atleta. E o mínimo é ter uma boa cama, um bom campo para treinar e comida. Senão o cara pode performar e não vai dar resultado. Passados 4 anos, o Douglas hoje é treinador do Sub-17 do Corinthians. E quando eu contratei ele, eu falei, Douglas, eu não quero que você ganhe, eu quero que você performe. Então você que é de base, que está começando agora, que ainda o seu trabalho não foi exposto à mídia, às pessoas, você tem muito processo, cara. Eu comecei no 15 de janeiro de 91, fiquei 3 anos lá, em 93 eu quase parei de jogar futebol porque só comia frango. O patrocínio do time era frigorífico de frango. Era frango cozido, frango ensopado, frango assado. Fui em dezembro para casa, era frango assado. Eu falei, pelo amor de Deus, não aguento mais. Pensei em ir embora, catalã com meu pai. Meu irmão, você não vai voltar para cá de jeito nenhum. Vamos tirar do pão e do leite aqui, mas você vai para voltar para Jaú. 3, 4 meses depois, o São Paulo foi me contratou. Aonde eu volto? A performance de um treinador, ela paulatinamente. Aparece o Neymar a cada dia? Não. Aparece o Ronaldinho Gaúcho a cada dia? Quem dera. Um treinador top vai aparecer cada dia? Não vai, então é um processo. Ainda mais quando você começa com a molecada do 15, ou até menos.
processo, performou bem o time organizado, taticamente, liderança, trabalhar o mental do menino. Aí tem treinador que quer ganhar o jogo para mostrar resultado, para se promover. No meu modelo de gestão, eu não encaixo isso. Porque eu preciso performar individualmente para o coletivo ganhar. O resultado não apareceu, então tem time melhor que a gente. Mas aí eu abro exceção para que os clubes venham até o meu clube e falem assim, poxa, esse time é organizado. Pô, vou contratar balão agora para ser um treinador do sub-17. Aí a progressão vai paulatinamente com a carreira de treinador profissional. Aguenta aí, não tenta, tipo assim, se o seu clube tem um modelo de jogo, segue com ele. Porque você vai mudar, porque às vezes tem clube no Brasil presente que contrata um treinador e muda todo o time por causa do treinador. Né? Uma das coisas que eu sempre falo assim, tem treinador que é retranqueiro, joga na defesa. Aí vai jogar no time tradicionalmente que é ofensivo, não vai dar certo. Quando você é numa empresa, você precisa dar um choque de motivação em alguém do departamento comercial para vender mais, você contrata um cara que não entende nada. Estratégia de venda. Você vai vender ou vai perder? Quais os times que jogam bonito sempre aproximam? É Flamengo, Santos. É perfil, mas você vai no mercado e fala, esse treinador do Brasil é um treinador que só joga na retranca. Como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou levar público se o público quer ver jogo bonito, time pra cima? Aí só joga um jogador na retranca, o público não vai, e aí gera escassez e traz outro. Edmilson, boa tarde. Meu nome é Felipe Calmon, o pessoal me conhece mais como analista aqui, mas tem 5, 6 anos que eu atuo como educador, né, no futebol. Depois que eu entrei para a área de scout, eu passei a fazer análise tática individual. E aí, eu queria dar um depoimento, depois eu entrar para a pergunta, uma sugestão do protocolo. É muito curioso, né, e contraproducente, na verdade, o comportamento dos pais pelo campo, ou dos agregados, dos torcedores com as crianças, porque são pessoas, normalmente, que não estudaram o jogo. Né? E além de estarem dando opinião, normalmente, que vai contra as ideias do treinador, que é a autoridade maior, passou para eles o treinamento, o vestiário, a competição, aí confundem a cabeça do menino, porque se a mãe, se o pai está mandando fazer tal coisa, eu vou obedecer a quem aqui. Né? Normalmente eles não estão estudando o jogo para poder fazer esse tipo de interferência. Não que devesse fazer. Por exemplo, quando eu vou ver algo jogo com os alunos, eu fico calado, né? Porque tem um treinador lá para poder fazer isso. E uma das coisas que tem acontecido, que é muito interessante, porque a nossa profissão de começa a elite, Série A, jogadores renomados, porque um custo mais alto, mas tem acontecido tirar crianças cada vez mais novas para fazer análise tática individual. Então, eu tenho tido essa vivência pelo mercado não empurrar para essas idades cada vez mais novas. Então, havendo hoje crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, com uma análise tática individual, que é uma mudança de paradigma. Na sua época, não tinha nem perto disso. Né? E a gente percebe tanto que os pais atrapalham com relação a isso. Então, falta também uma educação para os pais, essa questão do entendimento do jogo. Você quer colaborar, quer participar? Onde ele pode buscar conhecimento? Onde ele pode buscar informação? E aí entender qual que é a proposta do treinador e de repente em casa, no momento de calmaria, poder conversar, né, com esse filho. Então acho que poderia ser apresentado para os pais também um ambiente para que eles pudessem, já que você gosta tanto, vamos estudar futebol. Você parar de falar bobagem na de fora do campo. Né? Então acho que isso também é uma coisa que a gente pode pensar como INP, CPFK, alguma coisa que seja voltada não só para os profissionais, mas também para quem está no entorno do esporte, que eu acho que pode ser interessante. E aí o depoimento pessoal. Eu cresci no futebol, mas cresci também no basquete. Por causa do tamanho, não sou tão grande, mas fui grande com 13, com 12, 14 anos. Então, joguei também muito basquete. E lá, os árbitros, eles tinham um papel fundamental, né, dentro da educação do esporte, que é a falta técnica. Eles têm esse instrumento. Se a torcida está se comportando mal, falta técnica a nível do time, né, contra aquela torcida. Então, eu vivi muito isso aqui no Brasil. A torcida está se comportando mal, o banco de reserva está se comportando mal, o treinador está se comportando mal, ofendendo o árbitro, ofendendo o companheiro de trabalho, o jogador, e aí o árbitro vira para a torcida
E ó, falta técnica, a minha espírito, dá pra gente botar pênalti no futebol por causa disso. Senão ia ser pênalti de 30 gols para carga de econômicos. Mas, entretanto, se começasse a fazer alguma intervenção nesse sentido de marcar um tiro livre, né, contra aquela equipe, acho que didaticamente, principalmente nas categorias mais novas, poderia de fato ser efetivo para evitar esse público. Eu acho que toda a ideia do protocolo é importante. Eu acho que uma sugestão, né, para o pessoal que vai estar na liderança, presidente, é que a gente faça uma auditoria, né, entender realmente, principalmente nessas categorias aí de iniciação, fazer esse tipo de feedback. Aquilo que você comentou, a cada dia mais os clubes estão monitoreando de 8 e 9 anos. E às vezes pai e mãe saem lá do Nordeste, em agosto, vem para São Paulo, para o Sul, ou vem para cá, aí o clube já monitora, paga. Cara, eu particularmente não sou contra isso. Porque às vezes tem irmã, tem outros filhos, e aí a família toda se envolve para poder realmente sonhar o sonho do filho. E muitas vezes não vai acontecer. Né? Então eu acho que tudo que é a questão de ideias, para que aqui no Distrito Federal a gente consiga conscientizar, né? Acho que essa é a palavra, conscientizar a importância de cada um na educação. Essa é a minha fala. E eu estou super disponível para vocês de poder ajudar no grupo de trabalho, alguma coisa, para que vocês consigam realmente colocar cada um na sua caixinha e falar assim, não, o meu papel é esse. O meu papel como jornalista é incentivar, o meu papel como presidente é organizar, o meu papel como secretaria é realmente conscientizar. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente espera acontecer para fazer a prevenção. Né? Quando você está machucado, você está com uma dorzinha no joelho, ou está inchando, você tem que fazer fortalecimento, porque senão você vai romper o cruzado, você vai cair. Então, a prevenção disso é super importante para a gente ter um futuro futebol aqui no Distrito Federal de alto nível. Talvez a gente não vai ver. Mas a gente semeou, né, como o presidente falou, uma semente. Mas a gente preparou a terra, colocamos a semente. Quem vai regar um pouquinho, vai cuidar para que essa semente crie frutos bons? É o árbitro, é o pai, é a Secretaria de Segurança, a promotoria, a federação, é os patrocinadores, é os clubes, as escolinhas, todo mundo que ama futebol. E de vez em quando vai vir o quê? Vai vir uma larvinha, uma doencinha, aí a gente precisa ter o quê, presidente? Estratégia de equipe para poder realmente pegar os herbicidas e jogar dentro. É tudo trabalho em equipe. Por isso que eu falo, o mundo corporativo está muito ligado ao que é o futebol. Né? E terminando a minha fala aqui em cima dessa resposta, todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer perder. Ninguém quer ser milagre. Ninguém quer investimento. E eu acho que vocês estão começando algo que é super importante para o futuro do futebol aqui no Distrito Federal. E talvez a gente possa ver um time em Série A, campeão do Brasil, campeão da Libertadores, campeão... Por que não? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas espera. Eu não vejo um time campeão alguém vê algum time de campeão da Copa do Brasil aqui? Ou campeão brasileiro? A gente não vê. Mas eu creio que vai ter. Não é? A gente não vê o campeonato sub-11, 13, 15, 17, 20 ser referência aqui no estado. Mas a gente vai ver lá na frente. Mas até lá tem um monte de dificuldade, mas eu quero chegar, nem se encosta na minha frente. Vamos tentar levantar ele ou tirar ele, mas a gente vai realmente tirar ele da frente. E esse é o poder do futebol. A unidade de pessoas que torcem para o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, o Gama, time que for, mas a gente quer chegar no objetivo. E essa é a minha missão como um ex-atleta de futebol, vivido fora,
é de educar as pessoas para que nós possamos viver esse futebol brasileiro que é maravilhoso. O poder de 70 campeões do mundo é onde você vai, você é reconhecido? Não é não. Aonde você vai no mundo, as pessoas são poder brasileiro. E esse poder cada um de vocês, árbitros, pais, federação, CBF, nossa, eu faço parte disso também. Então, toda a parte de ideias, em cima do que ele falou, é legal, é importante, debatido dentro de um grupo de conselho, de pessoas, e sendo definido por cá para frente. Obrigado pela participação. Presidente, obrigado. Vocês tenham muito sucesso aí nesse novo início do campeonato. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E obrigado, senhor, mais uma vez, presidente, mais uma vez. E não desanima, não. É isso, é a minha mensagem. A gente fala assim, pô, começamos, vai chegar um momento aí que vai desanimar. É normal. É normal, porque a gente está quebrando paradigmas e criando hábitos. Valeu, gente. Obrigado. Bom, por fim, depois de uma palestra tão significativa e tão importante e rica de detalhes e importância para a gente, eu quero aqui, temos mais uma fala muito importante, fundamental também para o nosso projeto, para o nosso protocolo e para todo esse processo que o Edmilson falou aqui. Eu quero convidar aqui com bastante entusiasmo e expectativa o Procurador do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. Cláudio João Medeiros, para dar suas considerações de tudo que foi aqui exposto pelas pessoas que aqui passaram, pelos responsáveis em fazer o nosso futebol, né, e promover a paz, a socialização e a harmonia do nosso esporte. Por favor, doutor. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa, na presença do nosso presidente, Daniel, e dizer que da parte do Ministério Público nós estamos muito empenhados e engajados nesse protocolo caminho que dê frutos. Eu preparei uma pequena reflexão, eu não vou me alongar muito por causa do horário. Eu quero que nós imaginemos a seguinte imagem: imagine um estágio do jogo de uma categoria sub-12. As crianças com uniforme limpo, chuteira novos, os olhos empolgados, meninas e meninos ansiosos para jogar. E agora a pergunta: qual deve ser o clima desse ambiente? Alegria, orgulho, aprendizagem ou medo? Quando falamos de violência na categoria de base, não estamos apenas discutindo episódios isolados, estamos discutindo um ambiente emocional que nossas crianças estão crescendo. E para transformar esse ambiente, precisamos entender as causas, não para apontar culpados, e sim para construir uma cultura de paz no futebol. A primeira causa que me vem à mente é a lógica da vitória a qualquer custo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o resultado acima do processo, o sucesso acima da formação e o troféu acima do caráter. Essa lógica, que já é problemática no mundo adulto, torna-se perigosa e perniciosa quando aplicada às crianças. O que acontece quando o menino de 11 anos entra em campo pressionado, de qualquer forma precisa vencer para não decepcionar seu pai? O que acontece quando a menina de 12 anos acredita que o erro pode significar uma vergonha pública? O jogo deixa de ser espaço de movimento e vira campo de julgamento. A violência nasce quando o resultado passa para ele mais que a pessoa, que a formação. Uma cultura de paz começa com a mudança de prioridade, o desenvolvimento do caráter das crianças vem antes da vitória. Uma segunda causa que nós podemos apontar é a frustração do adulto que ele coloca sobre a criança. Muitos pais, de forma inconsciente, veem os filhos com uma quantidade de seus próprios sonhos interrompidos. O estágio, então, deixa de ser um espaço para a criança possa ser um palco de expectativas e passa a ser objeto de cobrança. Mas a casa não é um lugar para desabafar a frustração.
não é um lugar para competente com o treinador, utilizar os árbitros. Quando o adulto transforma o jogo infantil em extensão do seu verbo, a paz desaparece. Uma cultura de paz, do esporte, principalmente na categoria de base, exige maturidade emocional dos adultos. Um terceiro item é a naturalização da agressividade no esporte do futebol, esporte profissional. Nessa semana tivemos um episódio de feitos de violência generalizada em uma grande partida. Isso pode se refletir no que as crianças veem, se interpretam. Infelizmente, muitos jogos, televisão, mostram cenas de brigas, violências e confrontos. Se a violência é tolerada no alto nível, acaba sendo reproduzida no nível mais baixo. E a gente tem que ter uma distinção muito clara. O futebol profissional é um esporte, é um momento de espetáculo. O futebol de base é um ambiente pedagógico. Quando cumprimos o pior do futebol profissional e levamos para o infantil, estamos distorcendo o propósito da categoria de base. Uma outra causa que nós podemos apontar é que às vezes reproduzimos muitas ideologias, cultura de violência, e projetamos isso no futebol. Essa lógica também tem que ser quebrada. Precisamos para mudar esse estado de coisas, códigos claros de condutas para os pais e torcedores, compromissos formais, educação continuada para os dirigentes e comissão técnica, monitoramento constante dos jogos e consequências proporcionais para comportamentos agressivos. Sem limites claros, a paz vira discurso vazio. Existe uma regra clara, existe coerência, existe continuidade e compromisso de todos os envolvidos. Há um símbolo que precisamos fazer refletir profundamente. Jogos de crianças estão sendo realizados a portões fechados para protegê-la dos adultos, como vemos aqui o caso de São Paulo. Isso revela uma inversão grave de valores. O estádio deve ser um espaço familiar, um ambiente seguro para as crianças. Quando precisamos afastar os adultos para proteger as crianças, algo está muito errado na nossa cultura. Uma cultura de paz, os estádios significa desenvolver a família, um ambiente saudável para que a família possa viver em convivência. Significa que os pais estão super entusiasmados, mas também com equilíbrio, que os hábitos sejam respeitados. Significa que os erros sejam compreendidos como parte do aprendizado. A paz não enfraquece o futebol, ela o fortalece. Ambientes seguros produzem atletas mais confiantes. Atletas mais confiantes aprendem melhor. E quem aprende melhor evolui mais. O medo paralisa, o respeito potencializa. Se queremos excelência esportiva, precisamos de segurança emocional para as crianças. Isso exige uma dimensão coletiva. Quando o estádio se transforma em um ambiente de agressão, de hostilidade, todos perdem. As crianças perdem, os clubes perdem, o esporte perde, a sociedade perde. Mas quando o estádio se transforma em espaço de convivência respeitosa, todos ganham. A cultura de paz é um investimento a longo prazo. Ela reduz o conflito, diminui a evasão esportiva, previne radicalizações futuras e fortalece os vínculos comunitários entre os jogadores, pais, equipe. Temos, portanto, uma escolha clara. Podemos continuar reagindo a cada incidente isoladamente ou podemos assumir o compromisso de construir uma cultura de paz institucional, uma política permanente dos órgãos envolvidos, da federação, da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Esporte, do Ministério Público como parceiro também dessa construção. Quero encerrar com a seguinte reflexão. O futebol é uma linguagem universal. É isso de disciplina, cooperação, superação. Mas também pode ensinar tolerância se for devidamente cuidado. A pergunta final é a seguinte: que tipo de lição queremos dar para nossas crianças em campo? Se é a lição do respeito, convivência da dignidade, precisamos agir agora. A cultura de paz nos estádios, e principalmente na categoria de base, não é idealismo ingênuo, é uma estratégia de formação humana e desportiva. Porque o mais importante do que formar campeões é formar cidadãos e pessoas íntegras. Muito obrigado. Bom, e agora para a gente... É a minha caneta, não tem problema, depois eu pego. Para a gente finalizar aqui e a gente chegar aqui ao nosso ponto base, né, ao nosso ápice do evento, a apresentação aqui do nosso projeto, do nosso protocolo. Eu quero chamar aqui assim o nosso gerente
de Competições da Federação de Futebol do Distrito Federal, João Paulo Chiguel, que vai apresentar para vocês o nosso protocolo na base da paz, na arquibancada. Você é o exemplo. Boa tarde a todos. Vou tentar ser bem breve. Quero começar lembrando algo simples. Na arquibancada, nós não estamos torcendo, nós estamos ensinando. E quem está em campo no Sub-11 e no Sub-13 está em formação, como atleta e como pessoa. O nosso projeto tem nome e compromisso, na base da paz. E a frase que guia tudo é muito direta. Na torcida, você é o exemplo. Coloquei nós aqui para exemplificar que todos nós também já fomos torcedores, em se colocar no projeto. O que está em jogo? A arquibancada como sala de aula. Nessa idade, o futebol é uma escola, ela ensina ganhar e perder, lidar com o erro, respeitar as regras, conviver com o diferente, persistir e controlar a emoção. Aqui está o ponto-chave do nosso protocolo. O nosso objetivo não é torcida silenciosa, é torcida responsável. Pressão e cobrança excessiva. A criança precisa de correção? Precisa. Mas isso é papel de treino e orientação adequada. Não é de grito emocional na arquibancada. Na arquibancada, o que funciona é incentivo, calma e apoio ao erro. Linguagem ofensiva e discriminação. Isso aqui a gente não negocia no protocolo. Não é calor de jogo, é educação. Se a criança aprende que xingar é normal, ela vai levar isso para o esporte e para a vida. Então, a pergunta que eu deixo aqui agora é simples. Se a criança repetisse amanhã, na escola, exatamente o que ela ouve das arquibancadas, alguém se orgulharia? Agora eu queria que todos olhassem um pouco aqui para a arte que a gente criou, que ela exemplifica bem a arte. Aqui a gente tentou buscar o mais próximo do que acontece nas nossas competições, que é ali na imagem, pais exaltados, xingando, cobrando excessivamente, e as crianças no campo de jogo com um semblante de tristeza, uma criança chorando. Isso aqui, os ápices estão aqui, já viu muito acontecer, e sabem que isso acontece com recorrência. Quando a cobrança ela vem muito forte da arquibancada, de xingamentos e ofensas, o atleta se retrai e ele para de jogar, ele começa a se esconder do jogo, né? Então a gente tentou trazer aqui para que isso exemplificasse bem o que é o nosso protocolo. Nosso protocolo é cuidar das crianças, deixar que elas joguem, como disse o Edmilson, deixar que elas brinquem, porque o Sub-11 e o Sub-13 é para as crianças brincarem, aprenderem a jogar, e não para ser cobradas como um adulto, já em uma competição nacional, que às vezes é o que os pais fazem. Agora eu queria pedir para colocar o nosso slide, que vai mostrar o nosso projeto. O nosso protocolo, a gente colocou o nome de Na Base da Paz. A ideia é ser claro, educativo e aplicável, não para punir, mas para proteger as crianças e garantir um ambiente de formação. Esse protocolo tem 3 objetivos: prevenir, orientar antes do problema acontecer, intervir, agir quando passar do limite, registrar para dar consistência e não ser cada jogo de um jeito. Ele gira em torno de um pacto simples: incentivar em vez de pressionar, respeitar em vez de ofender, proteger as crianças a qualquer situação. A Federação de Futebol do Distrito Federal
quer que todos os clubes estejam cientes do aumento da violência verbal nos últimos meses em partidas de futebol de base. Atitudes inaceitáveis em relação a árbitros, equipes, jogadores e comissão técnica estão se tornando comuns, minando os valores do futebol de base. Pedimos a todos os clubes sua colaboração ativa para erradicar este problema. A FFDF continuará implementando o protocolo de ação contra a violência verbal. Medidas e compromissos. Para erradicar os insultos nas arquibancadas ou bancos, precisamos conscientizar a comissão técnica e os torcedores. A integridade dos árbitros e dos atletas que jogam devem ser prioridade. O protocolo, em caso de violência verbal, será aplicado da seguinte forma. O primeiro ato, paralisação da partida. O árbitro paralisará a partida e comunicará ao delegado acerca da existência de violência verbal continuada. O delegado comunicará aos integrantes da comissão técnica dos clubes e advertirá pessoalmente o infrator para cessarem as ofensas. O ato 2. Suspensão temporária da partida. Persistindo a violência verbal, após a advertência anterior, o árbitro suspenderá temporariamente a partida, convidando as equipes a deixarem o campo de jogo e retornarem aos vestiários. Ato 3. Suspensão definitiva da partida. Se os autores dos atos de violência verbal não puderem ser retirados ou identificados, ou ainda forem reproduzidos novos atos por outros torcedores e tendo sido aplicado as medidas anteriores, o árbitro suspenderá definitivamente a partida. Criamos um gesto para que todos saibam que a partir desse gesto se inicia o protocolo na base da paz. Gesto que será utilizado pelo árbitro para indicar o protocolo. Uma das mãos tampando a boca e a outra fazendo um sinal para a arquibancada. A partir do momento que o árbitro entender que precisa dar início ao protocolo, ele vai fazer esse ato e será iniciado o protocolo. Para fechar, eu termino com um pedido direto. Comprem essa ideia com a gente. A criança pode até esquecer o placar do jogo, mas não esquece a sensação de insegurança e humilhação que viveu nesse dia. Na base da paz, a nossa mensagem é uma só. Na torcida, você é o exemplo. Obrigado. Muito bom, né, gente? Dado esse pontapé inicial aí para esse nosso protocolo, para que a gente espero realmente que a gente não precise utilizar. Quando for necessário utilizar esse protocolo, é sinal de que as pessoas ainda não entenderam que a gente precisa ter paz nas arquibancadas, para que a gente possa ter a tranquilidade necessária para os nossos atletas de base praticarem aquilo que eles precisam praticar, que é o futebol. E é para isso que lá todos estão, não apenas eles. Mas eu quero agradecer aqui a presença de todos e para a gente finalizar o nosso evento de lançamento do nosso protocolo na base da paz, eu convido novamente o nosso presidente, Daniel Vasconcelos, presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, e aí eu peço dessa vez que o senhor venha até aqui em cima, presidente, para a gente encerrar, já agradecendo a todos aí pela presença, pelo tempo disponibilizado para a gente, para esse momento tão importante para nós e para a comunidade do futebol do DF. Então, para a gente encerrar aqui, né, há 2 horas já de evento, cansativo já, quero aqui de uma forma especial agradecer a cada um de vocês, né, que quando a gente tem alguns planos, alguns projetos, para a gente executar sozinho é difícil, mas quando a gente tem
pessoas do bem que queiram o mesmo objetivo, um grupo desse, todos juntos, Secretaria de Esporte, Secretaria de Segurança, a CBF Academy, a CBF, Ministério Público, TJD. Então, assim, está todos no mesmo objetivo. E não só, como a gente está falando desse protocolo na base também, mas como os outros também, que a gente vem já fazendo a campanha, da questão do racismo, da questão contra a violência contra a mulher. Então, a federação sempre está envolvida, nessas campanhas aí que a gente sabe, no mundo que a gente está vivendo, acontecendo tantas coisas que a gente pensa que nunca iria ver, A gente, como ser humano, vê tanta crueldade acontecendo aí, principalmente com as mulheres, Então, que a gente possa se conscientizar. E é como eu falei, é uma sementinha que a gente planta, Então, a gente está fazendo a nossa parte aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai colher os frutos. Então, mais uma vez, quero agradecer, Edmilson, por ter voltado. Major, muito obrigado por abrir as portas aqui da Secretaria de Segurança. Cristiano, em nome do nosso secretário também, uma pessoa que nos ajuda muito, com a questão dos campos, dos estádios. A gente sabe a luta que é para poder ter estádios em condições de jogos. O Ministério Público, doutor, muito obrigado, transmite a minha mensagem aos demais colegas ali, que sempre e foi muito parceiro da Federação do Futebol, e para fazer o bem, todos juntos. Ao TJD, Kiko, transmite também para o doutor Lorival, a todos presentes, ao Lobo, presidente da Comissão de Arbitragem, em nome dele, cumprimentar todos os árbitros assistentes aqui, o Marconi, presidente do sindicato, a todos os presidentes de clubes aqui, doutor Wendel, Pavão, doutor Gerson, Matheus, e a todos que fazem presente aqui. Então, no mais, muito obrigado. Obrigado, Silvano, por ter comprado a ideia também. O IDP está junto nessa luta aí. Agradecer a todos vocês da imprensa também, que estão presentes aqui. Obrigado de coração.